E um dos chefes da maior facção criminosa de São Paulo foi assassinado no Ceará. Um outro integrante da quadrilha também foi encontrado morto. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi assassinado na última quinta-feira. A morte só foi divulgada neste domingo. O corpo foi encontrado próximo a um lago, nesta aldeia indígena em Aquirás, a 30 quilômetros de Fortaleza. Fabiano Alves de Souza, o Paca, também foi morto. Os dois eram foragidos da Justiça de São Paulo e líderes do PCC, o primeiro comando da capital. A equipe da TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará, esteve no local do crime em uma região de mata fechada. O fato chamou a atenção dos moradores aqui da reserva indígena. As pessoas ficaram assustadas porque chegaram a ouvir os disparos de 6 a 8 tiros, de acordo com informações iniciais. Os criminosos foram baleados no rosto e tinham marcas de facadas nos olhos. Os corpos ainda foram incendiados. Segundo testemunhas, uma aeronave foi usada na emboscada. Quando foi em torno de uns 20 minutos que esse helicóptero passou, nós escutamos barulho de tiro. Segundo o Ministério Público, Rogério Jeremias era considerado o chefe da facção criminosa fora dos presídios. A polícia agora investiga se as mortes têm alguma relação com uma disputa de poder dentro do próprio grupo. Ele é apontado como mandante da morte de um outro traficante. Edilson Nogueira, o Birosca, foi executado em dezembro, dentro de um presídio no estado de São Paulo. Rogério Jeremias chegou a ficar 10 anos preso na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior paulista. No ano passado, recebeu um habeas corpus dias antes de ser julgado novamente e acabou condenado a 47 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha armada, mas não foi capturado. Desde abril, estava na lista dos mais procurados da Polícia Civil. A suspeita é que ele também controlava o tráfico de drogas no Paraguai. A Polícia Civil do Ceará informou que investiga o caso e deve ouvir os moradores da aldeia onde ocorreram os assassinatos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que acompanha as investigações do caso e está à disposição da Polícia do Ceará. Também ressaltou que trabalha contra o crime organizado. Para a polícia, existe essa possibilidade por causa desse bilhete. Deixa eu resumir o bilhete para você. Vamos lá, vamos ler o bilhete aqui, ó. Amigos, o resumo da quebrada. Ontem, olha só, fomos chamados para trocar uma ideia, aonde o nosso irmão Cabelo Duro nos deixou ciente e mandou matar o GG e o Paca. Inclusive, o Cabelo Duro e mais alguns provam que os dois estavam roubando. Ontem, fomos chamados em uma ideia onde o nosso Cabelo Duro ficou ciente que o Fuminho mandou matar o GG e o Paca. Inclusive, o Cabelo Duro e mais alguns irmãos são prova que estavam roubando, diz o bilhete descoberto na saída da visita da penitenciária. Fortaleza, 13 de fevereiro, 2 horas da tarde. Um helicóptero pousa neste heliponto. 2 dias depois, vai se tornar a aeronave mais procurada do país. No mesmo dia 13, Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca, sai de um condomínio de luxo na região metropolitana de Fortaleza. Tinha ido visitar um amigo, o traficante Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. 2 dias depois, Paca e GG vão ser assassinados. Fortaleza, 14 de fevereiro. Bem à vontade, Paca entra no elevador do prédio onde morava na cidade. Com um terço no pescoço, mexe no celular, se olha no espelho, arruma o cabelo. Nem imagina que homens contratados para matá-lo já estão na cidade. Chegaram horas antes a um hotel, a 4,5 km do prédio de Paca, em um táxi. Vieram de São Paulo.
descem deste carro e cumprimentam esta mulher. Segundo a polícia, ela faz parte da quadrilha. Na recepção, o grupo brinca, dança, ri, abre o mapa. A polícia acredita que ali estaria todo o plano de execução do crime. O homem de boné branco é Wagner Ferreira da Silva. Apelidos? Vaguinho ou Cabelo Duro. É ele quem organiza tudo. Da mochila, ele tira maços de notas de R$50. Paga a hospedagem de todos em dinheiro vivo. Eles sobem para os quartos. Já passa da meia-noite. Menos de 9 horas depois, de manhã, eles saem. É 15 de fevereiro, o dia da emboscada. Em poucos minutos, os homens chegam novamente de táxi ao hangar na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Entram na recepção. Mais 2 homens se juntam ao grupo. Cerca de 9h15 da manhã, 6 pessoas chegam no hangar, mais o 7º piloto da aeronave, e eles embarcam, né, nesse horário. Às 9h28, o helicóptero levanta voo. Segundo a polícia, o destino é uma reserva indígena próxima dali. A aeronave pousa, sai, deixando 5 pessoas no local. 20 minutos depois, o helicóptero está de volta. Quem sai e volta, retorna para o hangar, o piloto e o Vaguinho. Então eles retornam para o hangar, pegam mais combustível. Decolam de novo, às 10h14. Minutos depois dessa última decolagem, o helicóptero pousou de novo, mas em outro local que a polícia ainda não conseguiu identificar. Lá, embarcaram GG do Mangue e Paca. Até então, os dois não desconfiavam que existia um plano para matá-los. GG está tão tranquilo que faz uma foto da paisagem e manda para a esposa. Eles fazem um voo e pousa no mesmo local. Nesse pouso, todos descem e aí foi os 5 que já estavam lá esperando, fazem a execução então do crime, né? Através de vários disparos de arma de fogo, executam, levam os corpos próximo à mata e aí depois eles todos saem de lá na aeronave. Ao contrário das primeiras informações, a perícia indicou que não houve tortura. Os corpos foram encontrados no dia seguinte por esse índio, como mostrou o Fantástico domingo passado. A partir daí, começaram as investigações. Eles perceberam que havia 2 marcas de pouso e há uma distância entre os esquis da aeronave. Então, por essa distância que foi medida, foi possível depois identificar especificamente de que aeronave se tratava. Com a identificação da aeronave, chegaram ao piloto, Felipe Moraes. O advogado disse que ele foi apenas uma testemunha do crime. Para a polícia, foi muito mais que isso. Ele participa de toda a ação, pousa 2 vezes no mesmo local, né, visualiza a execução. O dono da aeronave foi o segundo a ser identificado. Vaguinho, o Cabelo Duro, o chefe da emboscada. Ele foi morto a tiros em São Paulo, uma semana depois da execução de GG e Paca. Os outros 5 são da Baixada Santista: Carlos Santos, Ronaldo Pereira Costa, André Luiz da Costa Lopes, Eric Machado Santos e Tiago Lourenço de Sá Lima. O dinheiro e os bens de Paca e GG do Mangue estão bloqueados pela justiça. São mansões em condomínios, casas de praia com talheres banhados a ouro e carros importados. Uma fortuna do crime avaliada em mais de 12 milhões de reais. Todos os envolvidos na emboscada tiveram as prisões decretadas e agora estão foragidos. Boa noite. Boa noite. Foi assassinado em frente a um motel de luxo em São Paulo. O homem é apontado pela polícia como autor dos disparos que mataram 2 dos principais chefes de uma organização criminosa na semana passada no Ceará.
Câmeras de segurança registraram a execução a tiros de fuzil e o pânico dos hóspedes e funcionários. Reportagem de Fábio Diamante. Hóspedes chegavam tranquilamente ao hotel de luxo, na zona leste da capital, quando, de repente, um homem aparece correndo. Ele é executado por 2 criminosos armados de fuzis. Funcionários e clientes entram em pânico. Essa mulher ferida é puxada pelo chão. 2 foram atingidas por estilhaços dos tiros. Estava todo mundo assustado, os funcionários, pessoas chorando, porque foi muito alto e rápido. O alvo, caído ao lado do carro, morreu na hora. Ele é Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da capital. E mais, Wagner estava no helicóptero em que Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram assassinados em Aquirás, na Grande Fortaleza, no último dia 15. Na noite de quinta-feira, pouco antes de ser assassinado, ele teve a prisão decretada pela Justiça do Ceará ao lado de 5 pessoas.